Já estamos de volta, Patrícia Washington permanece conosco e a gente dá sequência a mais uma técnica, mais uma dica de patchwork. A base do nosso laço ou gravatinha, como queiram, a gente já passou no bloco anterior, a gente vai agora recapitular e dar sequência para as próximas orientações. O que nós falamos até agora foi que nós não passamos a ferro em nenhum momento, nenhuma situação. Nós costuramos de um ponto ao outro justamente por conta desta situação. E agora sim eu vou falar da passada. Essa passada nós chamamos passada em flor, Tati. O que significa isso? Eu tenho as minhas margens de costura assim, correto? Então eu deito ela pra cá e pra cá. Ela abre aqui. Ele veio pra cá, pra cá, pra cá. Aí ele vem aqui, aqui e aqui. E eu venho somente assentando com a ponta do ferro. Viro para o lado do direito. Ah, nasceu! Passa a ferro. Perfeito. Quando eu passo a ferro, eu assento. Toca aqui pra mim, por favor, ó. Percebe que eu não tenho acúmulos de costura? Nada. Eu posso quiltar aqui da maneira como eu desejar, tá bem? Então, este daqui é o nosso bloco, é a nossa técnica. Aí eu quero montar uma nécessaire. Coloquei o meu laço aqui em pé e para eu montar a nécessaire, agora sim, eu vou ter aqui para vocês algumas outras instruções. O que eu tenho? Quando eu tenho o bloco, o lado, ele mede 15. Para eu fazer esta montagem, para que ele fique assim, daqui até aqui mede cerca de 21 centímetros. Ele é maior, a medida da diagonal, ela é maior que o lado, correto? Mesmo assim, eu necessito do quê? Eu necessito fechar isto e completar para que eu consiga fazer o meu produto. Então, o lado, um cálculo, tá bem? A gente vai passar essa medida já pronta. Mas o lado do quadrado, medida na diagonal, mais 3 centímetros, é o valor do quadrado aqui, ó, que eu vou cortar. Um triângulo, para ser perfeito, ele parte de um quadrado. Este quadrado, no nosso caso, ele mede 15 centímetros. Quantos triângulos eu necessito? 1, 2, 3, 4. Todos os lados do meu triângulo tem que estar em fio reto. Para isso, então, eu uso a técnica de triângulo perfeito parte 1. Pego o quadrado, parto ele ao meio, corto a diagonal. No nosso caso aqui, ela é de 15 centímetros. Eu já tenho ela aqui e, como eu havia dito, eu trabalho sempre paralelo. O meu paralelo, o que quer dizer? Não importa se é para cá ou se é para cá. Trabalho ele dos dois lados. Costuro sobre a linha traçada. A minha margem de costura é igual a 1 centímetro. Neste caso, eu venho com a costura até os extremos. Paralelo, paralelo. E aqui, não dá para ver, mas eu fiz aqui um vinco, a metade, aqui, a metade aqui, coloco ela aqui, coloco ela aqui. Novamente, alfineto e eu costuro deste lado. Sempre sobre a linha. Neste momento, Tati, eu acabei com as minhas margens de costura de 1 centímetro. Eu passo agora, então, a usar margem de costura de 75, que é um pezinho de máquina convencional, ok? Para que eu obtenha este resultado, se eu tenho daqui até aqui 21 e eu desejo que aqui tenha cerca de 30, que eu acho que é uma boa medida, esteticamente falando, eu tenho que agregar mais o quê? Mais essa lateral. Vamos imaginar, 21 centímetros para 30, me falta 9. 9 dividido por 2, 4,5. 4,5 mais a margem de costura, 5, 6 centímetros. Se eu quero que ela seja maior, eu aumento. Lembre-se de não deixar a coisa fora de estética, que não é bacana, né? Se eu faço uma coisa muito larga, não fica bom. Aí sim, eu emendo aqui e coloco esse meu extremo. Feito isso, eu necessito do quê? Do corpo da minha nécessaire, que eu obtenho este resultado. Então, vamos olhar pelo avesso para nós entendermos exatamente o que nós fizemos. Eu costurei aqui de vermelho para isso. Os meus 2 triângulos na parte inferior, meus 2 triângulos na parte superior, que isso daqui é igual a 2 quadrados. Alfinetei e costurei. Coloquei aqui, ó, deixei aqui grandinho já para vocês verem, o meu extremo. O quanto que eu quero que aumente. Exatamente. Ó.
Nos dois Quanto eu quero que aumente. Depois disso, eu coloquei o quê? O corpo. O que é o corpo? É a parte de trás da necessaire, porque eu quero que essa necessaire ela fique deste jeito. Né? Vamos colocar aqui a frente, que é mais bacana, certo? Para isso, então, eu aumentei. E coloquei o quê? Um quadrado de 30 centímetros, somente um, que eu coloquei aqui na base e costurei com uma margem de costura de pezinho de máquina normal. Certo. Muito bem. Passado, vamos colocar o quê? Manta, somente a manta nesse caso. E eu faço de que maneira? Eu estou usando aqui no caso, Tati, uma manta chamada 100 é igual à espessura dela, com resina de 2 lados, porque eu quero que ela tenha um corpo. Coloco ela sobre a manta num tamanho maior, passo a ferro do centro para as bordas e assim eu vou quiltar. Se as meninas não tiverem habilidade para fazer um quilt livre ou um quilt desenhado, utilizem a régua de patchwork, ó. 45 graus, coloco sobre um dos lados retos e traço. Do outro lado a mesma coisa. E eu escolhi e optei por ir riscando de 5 em 5 centímetros. Esse giz que nós utilizamos é um giz de cera, ele apaga com o calor do ferro, tá bem? Então não se preocupem, é um giz bom para que nós risquemos no tecido escuro, porque aí ele aparece mais. Nós temos outros materiais no mercado, mas que a gente muitas vezes num tecido tão escuro assim, nós não conseguimos. Esse é mais indicado, né? Não conseguimos utilizar. Aqui o que eu tenho? Eu tenho ele quiltado, eu tomei a atenção, ó, de não cortar as linhas para que vocês vejam aonde eu tenho, ó. Todas as minhas partes quiltadas, tá? Coloquei linha branca, minha máquina estava bem regulada, caso não, coloquem a linha da mesma cor e quiltei. Esse giz, se eu passar o ferro aqui, tá? Ele desaparece. Feito isso, nós vamos alinhar. O que significa alinhar? Tirar toda esta parte excessiva da manta, que eu gosto sempre de trabalhar com excesso, ok? Feito isso, faço o meu forro. O que é o forro, Tati? Eu coloquei ainda um bolsinho dentro. Legal. Eu gosto de forros claros. Eu corto exatamente na medida que ela está, que é de 30 a largura por 53 de comprimento, que foi quanto ficou ali o meu. Coloquei um bolso de 15 centímetros, dobrei 2 centímetros aqui, ó. Ah, e aí você passou outras costuras. E fiz a divisão, ó. Legal. Eu fiz aqui de branco para vocês verem. Fiz a base e fiz 2 divisões. Qual que é a medida? De cima para baixo, né? Da borda para cá, 8 centímetros, ok? Escolhi aqui um zíper, Tati, vermelho, para compor ali o meu desenho. A colocação do zíper, ela é uma colocação bastante simples. Eu faço zigue-zague aqui, ó. Dá para vocês observarem. Faço zigue-zague de um lado, faço zigue-zague do outro. Eu pego o forro. Da mesma forma, eu prendo com zigue-zague. Vou fazer isso do outro lado também. Tomando que cuidado? Alfineto aqui e passo o zigue-zague aqui. Eu trouxe aqui um outro passo adiantado para poder mostrar. Deixa eu observar aqui a melhor posição. Aqui eu já vim com o pé do zíper. O que o pé do zíper faz? Ele fica rente aos dentes do zíper. Deixo ele rente, costuro ele aqui todo, de um lado e do outro. Percebam que o forro e o corpo estão paralelos, tá? Fecho as laterais do corpo da necessaire, que é esta parte com manta. Fecho o forro inteiro, Tati. E tomo que cuidado? Passo a ferro e desmancho aonde eu deixei o retrocesso. Mas eu costuro. Depois, você costura tudo costuro e depois tudo. Ó, desmancha aqui, que é onde tem o bolso, né? Exatamente. Por que isso? Para que ele não desbeice. Tá? Por este local, mentira, pulei uma etapa, desculpa. Fiz a caixinha de leite. Também não me preocupei muito. Eu coloquei aqui uma caixinha de leite de 7 centímetros. Se eu quero de 7, metade de 7, 3,5. Costuro aqui. Certo? E já na sequência, nós viramos para o lado do direito. Puxamos todo o corpo,
tá aqui puxado. A nossa abertura, ela continua aqui bem vincada. Eu vou fechar ela à mão. Em nenhum momento eu falei do pesponto. Ela está aqui, eu encaixo o meu zíper aqui bem bonitinho. Pesponto a boca do zíper toda. Coloquei um cursor bacana e ali eu coloquei um pingente. Olha, aqui dá pra ver direitinho, gente. Aonde eu pespontei depois de todo esse processo pronto. Porque aonde que eu faço? Eu faço os arremates daqui, desta parte, eu encaixo o zíper e faço o arremate aqui desta outra parte. Arrasou! E essa é a nossa necessaire. Contatos da Patrícia Washington no vídeo. Quem quiser saber mais sobre patchwork, gente, eu super indico, viu? Uma ótima professora. Fiquei muito feliz, inclusive ela estava me falando que em função das últimas aulas apresentadas no Mulher.com, ela recebeu alunas em São Paulo vindas de vários outros estados, né? Rondônia, Espírito Santo, Maranhão, uma outra aluna de Santos. Um beijo para vocês, meninas. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. E que a gente possa continuar, né, promovendo esses encontros e levando tanto conhecimento aí para o nosso público. Muito obrigada, viu, muito Patrícia, obrigada. por mais uma aula. Ótima semana para você. Excelente. Até a nossa próxima aula. Até mês que vem.